Eu quero ainda colocar o Papa e o Otávio Guedes no colo de vocês para ver como é que a gente vai encarar aí essa situação, porque o Papa ele se manifestou a respeito da situação crítica na Venezuela. Ele falou o seguinte, abre aspas, tanta preocupação exprimo pela Venezuela que está vivendo uma situação crítica. Faço um sincero apelo a todas as partes para buscar a verdade e exercer moderação. Atuem com moderação, evitem qualquer tipo de violência, resolvam as controvérsias por meio do diálogo e tenham no coração o verdadeiro bem da população e não os interesses partidários. Fecha aspas. Com todo perdão, assim... Pô, Gustavo, ajuda aí com esse papo, tá difícil. Não, porque esse negócio do Papa, às vezes, entra numa espécie de conflito muito grande sobre o papel do Papa, a postura dele... E em momentos difíceis, a gente precisa de homens com um discurso um pouco mais enfático, Adrilles Jorge, do que A retórica desse Papa é um desastre, tá? Não dá para dizer que... Não dá para passar pano. O Papa tem que cuidar de questões de doutrina. Tá, mas a doutrina religiosa, cristã, católica, que seja, ela tem que se adequar à realidade. Vamos fazer uma coisa sem derramamento de sangue, vamos fazer uma coisa em que pessoas não sejam mortas através de um diálogo. Não tem possibilidade de diálogo com um ditador que está matando a sua população. O que o Papa tem que dizer, nesse momento, é identificar. Maduro é Satanás. Maduro é o demônio. É o demônio com a construção de uma ditadura, em que demoniza juízes, demoniza o exército, demoniza o legislativo, ou seja, corrompe toda a estrutura de um Estado que deveria fazer o bem à população, e o Estado, a origem do conceito de Estado é para fazer o bem à população, para regular em alguma medida a natureza humana e regular, em última instância, a sociedade, para ter um princípio de justiça mínimo. É o Estado que é o homem, que é o lobo do homem, como diz o Hobbes. É o Estado que está perseguindo o homem. Agora, se o Papa não diz isso de maneira clara, que deve haver uma reação àquele que está tentando solapar as pessoas, isso não é um princípio de misericórdia, não é um princípio de perdão. Se o Maduro um dia vai ser perdoado, se vai ter um diálogo lá com o divino depois que ele morrer, é uma coisa. Nesse momento, ele é um mal personificado. Ele é um mal encarnado. Uma coisa é você olhar o seu inimigo e perdoar o pecado, mas não exatamente, perdoar o pecador, aliás, mas não exatamente enaltecer o pecado. Esse é o erro fundamental do Papa quando ele quer fazer um jogo de equanimidade, de parcimônia. Não tem parcimônia com o ditador. Não tem parcimônia com um carrasco que está com uma espada, com uma guilhotina na cabeça de uma pessoa inocente. Isso não é ser misericordioso. Isso é você não perceber a realidade, e quando você não percebe a realidade, aí o Marco Antônio tem toda a razão, você cria parâmetros igualitários entre o carrasco, o assassino, e a pessoa que é vítima desse assassino. Agora, eu sei por que esse Papa tem dificuldade. Porque ele tem um viés de esquerdista, e é o mesmo viés esquerdista que tem o Lula, é o mesmo viés esquerdista que tem o Maduro, que passa pano para ditaduras latino-americanas, que passa pano para ditaduras desde que elas sejam de esquerda. Então, meus amigos que são católicos aqui não podem dizer, mas eu digo, o Papa tem um viés comunista, o Papa tem um viés à esquerda, o Papa tem um viés progressista. E quando você chega no momento em que o Papa ele é adequado ao molde ideológico, pior, ao molde ideológico de uma tirania, e passa pano para essa tirania, não vamos derramar sangue. O sangue já está sendo derramado, Papa. Entendeu? Você está vendo uma mulher, a democracia, você está vendo o povo sendo estuprado na sua frente, e você está dizendo para não derramar sangue. Não, vamos resolver pelo diálogo. Você vê uma pessoa sendo estuprada, você vai falar, vamos resolver pelo diálogo? Entendeu? Santo Agostinho já dizia, o mal é exatamente a falta de percepção e de noção do bem. O Papa não percebe a realidade. Em não percebendo a realidade, sobretudo por uma moldura que ele faz da realidade de caráter ideológico, é o homem que falou que Lula não tem a culpa de nada, que a Dilma não tem culpa de nada, essa moldura ideológica faz com que ele não perceba a realidade e não saiba exercer o bem. O Papa não tem competência para o cargo em que está. É isso. Meu Deus do céu. Marco, posso fazer? Não. Olha só. Eu não vou nem. Eu vou deixar o Paulo falar também, mas só uma coisa. Primeiro, Adrilles, não é a igreja que tem que se adaptar ao mundo, não. Isso é o contrário. Primeiro, esse é o primeiro ponto. Segundo, eu estou falando de uma realidade concreta, Gustavo. É uma realidade de uma ditadura. Peraí, é outra coisa que eu falo.
Sabe quem que adora um discurso desses, que tu falar assim, o Papa é comunista, o diabo tá batendo palma para ti agora. É tudo que ele quer que a gente enfraqueça a Igreja Católica, que é o pilar da civilização ocidental. Tudo que ele quer é esse tipo de discurso vindo, entre aspas, das nossas próprias trincheiras. E eu tô vendo aqui no chat todo mundo falando coisas semelhantes. Pessoal, a Igreja Católica é o alicerce da sociedade, da civilização ocidental. É o alicerce da civilização ocidental. A gente tem que fortalecê-la e não enfraquecê-la. A gente Mas não o Papa não é a Igreja Católica. Oi? Vai lá. O Papa não é. Não, ele não, de fato, ele não é. Ele é o representante da Igreja Católica. Ele é o Não, vai lá, vou deixar o Paulo falar, porque senão a gente vai ficar só nesse tema aí. Vai lá, Paulão. Não, eu quero abordar dentro desse tema também, porque existem várias formas de você abordar essa questão, né? E muito do que o Adriles falou não está incorreto. Porém, o que nós temos aqui é que entender de maneira clara quais as competências do Papa, né? E aí entra o ponto que o Gustavo está falando, porque a Igreja Católica ela é uma monarquia. Começa por aí. Então, é necessário haver um respeito. E todo católico, ele precisa ter esse respeito quanto à figura do Papa. Isso não significa que o Papa, ele é infalível? A infalibilidade papal, ela diz respeito a questões doutrinárias, né? Que é aquela chave dourada que eu falei do brasão. E na minha própria fala, eu vi algumas pessoas falando, o Paulo está passando pano para o Papa. Não, não estou. Eu dei exemplos de papas que atuaram de maneira muito mais eficaz, usando o poder temporal que tem e que a própria doutrina da igreja dá para o Papa, que o Papa Francisco ele não está utilizando da maneira correta. Eu até citei o exemplo de São João Paulo II, que é um Papa recente, que muitos de nós viveu isso, né, sobre o papado dele. E ele fez isso de maneira muito mais efetiva. Isso sem nós falarmos aí sobre Pio XII, São Pio X, Leão XIII, são diversos papas que tiveram um papel extremamente importante no combate a isso. Realmente, o Papa Francisco, nesse quesito, ele deixa a desejar, o que gera uma indignação, porque nós sabemos o potencial e o poder que o Papa, que está na Cátedra de Pedro, tem potencial para fazer isso. Por exemplo, por que o Papa Francisco I não pede uma audiência extraordinária na ONU e ele se dirige à ONU e fala sobre isso? Seria uma ação efetiva, por exemplo, que ele poderia fazer. Só que o Papa Mas ele vai dizer essa mesma coisa? Não pode ter derrama de sangue, tem que todo mundo se perdoar? Não, então, mas é isso que eu estou dizendo, Adriano. Olha, eu não concordo com as palavras que você usou, mas eu concordo com a sua tese. Entende? Que o Papa Francisco, ele não usa o poder que ele tem diplomaticamente, temporalmente, da maneira correta. Né? Ele poderia ser mais enfático, ele poderia ter uma atuação mais incisiva e apontar aonde está o erro, porque é isso que se espera da figura de um Papa histórico. Vamos lá, deixa eu fazer um contraponto ao Gustavo. Peraí, Marco Antônio, isso é importante. Deixa eu só fazer um contraponto ao Gustavo. Quando o Gustavo fala que a igreja não tem que se adaptar ao mundo, o mundo tem que se adaptar à igreja, o mundo da igreja que o Gustavo fala é o mundo do cristianismo, da misericórdia, do perdão, é o mundo da bondade, de amar ao próximo como a si mesmo. Agora, o que eu estou querendo dizer não é isso. Eu estou querendo dizer que o Papa não tem uma visão concertada do mundo como ele é. O Papa tem um viés, sim, Gustavo, desculpa a sinceridade. Ele tem um viés socialistoide, ele tem um viés de apoio a governos socialistas, a líderes socialistas. Não é à toa que ele diz que o Lula era inocente, que a Dilma era inocente. Ele tem, sim, um caráter político. E o mundo, meu caro, o mundo, ele une as duas coisas, a transcendência divina, mas a materialidade da realidade das coisas. E quando o Papa passa pano, para mim isso é passar pano. Para um ditador dizendo que tudo tem que ser conciliado, tudo tem que ser feito sem... Ou é uma perspectiva muito ingênua, na melhor das hipóteses, ou na pior, é uma perspectiva de algum tipo de simpatia por líderes socialistas que ele tem. Então, assim, e outra coisa, Gustavo, o Papa, ele não é a igreja. Assim como o PH diz que teve grandes papas, virtuosos, heróicos na história da humanidade, houve papas, isso até o Paulo Cogos admite, péssimos. Houve papas péssimos. A gente tem que dizer exatamente isso. O problema da igreja é que ela tem uma hierarquia papal, né? E a gente tende a se confundir. Isso é uma questão teológica. O Papa não é a voz absoluta da igreja
Um papa pode ficar louco, um papa pode ser mesquinho, um papa pode ser um assassino. Já houve papas assassinos, tá? Então, assim, a igreja é uma coisa, o papa é outra. E eu volto a dizer, pelo discurso e pela percepção equivocada e ideologizada da realidade, esse papa, para mim, Adriles, para muita gente, inclusive católicos, amigos meus, não representa de maneira correta nem a Igreja Católica e nem como, esse é que é o ponto, como a Igreja Católica deve atuar em questões mundanas. E a ditadura é uma questão mundana.